irmãos, nesse domingo 17 de novembro, 16 de Rechivan, sempre lembrando aos irmãos que amanhã, 17 de Rechivan, terá início o Mabul, o dilúvio, né? Então, coisas extraordinárias irão acontecer nos próximos 40 dias e 40 noites. Tá? Estamos na Parashá de Haire Sara, Parashá cheia de perguntas, de formulações, cheia de segredos e mistérios, né? Mas não devemos tentar nos perguntar sempre, né? Por que a Torá nos coloca assim tantas questões para serem formuladas, né? A primeira questão, obviamente, é como a Parashá ela abre, né? Quando a Torá menciona, né, a palavra Shana, ano, 3 vezes, né? Em outras palavras, porque a Torá não fez constar simplesmente 127 anos, né? Em vez disso, a Torá coloca, né, coloca 3 vezes 100 anos, 20 anos e 7 anos. Por quê, né? Então, essa é uma questão que Rashi, ele próprio, né, prefere dar uma explicação simplesmente literal e passar batido. Mas nós iremos estudar, iremos entender com o Rebbe Shirneson, né? Nós iremos entender isso melhor na quinta-feira. Tá? A outra questão, a Torá diz que Sara morreu em Kiryat Arba, que é Chevron, né? Hebron, né? Onde está lá o túmulo, né? Onde, na realidade, está na parte hoje gerenciada pelos árabes, né? Em Jerusalém, né? Tá? Então, por que isso? Né? Por que ele coloca aqui Kiryat Arba, né? Então, a gente lê na Parashá que Abraham se encontrava em Beersheba, né? Que é o seu ponto base, né? Dentro da Torá, né? Tá? Então, e nós sabemos disso lá no final da Parashá de Vairá, né? Que nós estudamos na semana passada. Né? Então, Abraham estava em Beersheba. Essa é uma informação intrigante, né? Porque Abraham e Sara moravam em cidades diferentes. Que questão é essa, né? Questão que deve ser tratada e trataremos na devida forma. Tá? Então, quando Sara morreu, né? A gente pode ler na Parashá que ele precisou viajar a Beersheba, a Chevron, para enterrá-la. Tá? Então, por que Abraham estava morando com Sara na época da sua mãe? Por que não estava morando com ela? Qual a razão para isso? Nós também vamos navegar, né, nessa questão, né? Por que dessa separação? Tá? A Torá também nos coloca, né, que Abraham veio lamentar a morte de Sara, né? Mas não diz que Yitzhak, né, estava com ele, né? Nem se ele veio junto, né? Não estava e não veio, não sabemos, né? É uma informação que também não consta, né? Tá? E isso seria muito difícil, né, de ocorrer, né? Teria que ter uma sólida justificativa, né, para uma ausência dessa, né, do filho no funeral da própria mãe. Tá? Então também é uma outra questão que nós vamos levantar, vamos saber como é que isso influencia no nosso dia a dia de hoje. É um template, né, e deve ser analisado dentro dos seus drivers, né? Tá? E também, quando nós lemos o texto, nós descobrimos que Abraham Avinu inicialmente dirigia-se aos hititas, tá? Okay? Só que a gruta de Marpelar, né, que ele pretendia adquirir para enterrá-la, né, na realidade não pertencia aos hititas, ele pertencia a Efron, né? Então por que ele se dirige a um povo, né, e depois vai e se dirige ao líder de um outro povo? Tá? Então, isso nos leva a fazer uma outra pergunta, né? Por que procurar um lugar para sepultamento, né? Uma vez que em qualquer lugar que a gente enterre, né, o corpo do pó vieste, ao pó voltarás, tá? Então, é interessante, né? Porque quando nós estudamos a Torá, nós podemos perceber que nem Moshe pediu para ser sepultado em lugar especial, né? Por que, então, essa necessidade de enterrar Sara em um lugar especial? Iremos também navegar, né, nessas questões, né, para entender como essas formulações, né, que a Torá nos coloca são importantes para nós desvendarmos o nosso dia a dia no tempo de hoje. A Torá é atemporal, a Torá é a história calamitatum, é a história de todos nós, é a nossa própria história. Então nós precisamos sempre estar desvendando, né, essas questões místicas, né, que a Torá nos traz em suas palavras. Tá? A semana será uma semana tradicional. Terça-feira estudaremos com o Haim com um grupo de entrantes e aprendizes. Quarta-feira com o Rav Dessler, que tem sido estudos muito poderosos com o grupo de loja. E quinta-feira nós temos, então, dado esse fechamento teológico com os estudos com o Rebbe, com o Rebbe, né, Rebbe de Lubavir, né, tá? Então tem sido o Rebbe Shirneson, né, tem trazido grandes benefícios para todos nós, os Likudei, os seus estudos, as suas anotações. Tá? Então, eu fico por aqui, esperando que todos tenham uma poderosíssima semana em Haire Sara, havendo, então, iniciado o Mabul, o dilúvio na segunda-feira. Amanhã começa o dilúvio. Então, nesses próximos 40 dias, 40 noites, teremos, então, que nos ocupar das coisas da Torá, ter zelo pelas mitzvot, e vet renur, instruir como somos instruídos, compartilhar o bem que nos faz bem, porque isso é, na realidade, a última, né, o maior desejo, né, que o Kadosh Baruch Hu traz dentro do seu próprio coração. Então, por hora, um shalom, um mevorá, em Haire Sara, Haverim.